Então, muito boa noite a todos. É com alegria que eu volto aqui, a esta casa onde me sinto tão acolhida. Muito obrigada por me acolherem tão bem. Obrigada a todas as pessoas que, em especial, me vieram ver neste meu início de palestras. Então, obrigada a todos por estarem aqui. E vamos, então, falar sobre o tema Saúde como perfeita harmonia da alma. Primeiro, vamos, então, perceber qual é que é a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde. Então, ela define saúde não apenas como a ausência da doença, mas como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. O que vai um pouco de encontro também à definição de Emmanuel de saúde, em que nos diz que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Então é isto que nós vamos tentar um pouquinho perceber durante a nossa palestra de hoje. Como é que a harmonia da alma no espírito se plasma através do perispírito no corpo físico, gerando saúde. Então é isso que nós vamos tentar perceber um bocadinho melhor hoje, ver se é assim ou se não. E para isso vamos ver o que é que diz o Espiritismo acerca disso, com os ensinamentos de André Luiz, principalmente no livro Evolução em Dois Mundos, e também com Emmanuel, principalmente no livro Pensamento e Vida. E depois vamos ver o que é que diz a ciência também acerca deste assunto, acerca da saúde como perfeita harmonia da alma, com cientistas como Candace Pert, Masaru Emoto, Kazuo Murakami e ainda outros que se seguirão. Então vamos começar por o que é que diz o Espiritismo acerca deste assunto. Em primeiro lugar, André Luiz define-nos e explica-nos o que é que são as células. E é precisamente pelas células que nós vamos começar. Então ele explica-nos que as células são animáculos infinitesimais que se revelam domesticados e herdeiros na colmeia orgânica, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Então nós, nesta primeira frase, vemos que realmente as células obedecem ao nosso pensamento e que todos os sintomas mentais influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação, ou seja, o pensamento atua nas células através de vários mecanismos e ele consegue atuar nos mecanismos da própria célula. Então, esse veículo, que é o corpo físico, constituídos por bilhões de células, que definimos há pouco, ajustam-se aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética, tudo sob o comando de um único diretor, a mente. Muito bem, vimos então o que é que o Espiritismo dizia acerca da atuação e da importância do pensamento na célula. Vamos agora passar para a parte da ciência. Será que a ciência corrobora com estes ensinamentos trazidos pela doutrina espírita? O Dr. Michael Ruff é um imunologista e também investigador, e o que ele nos diz é que realmente o pensamento e o sentimento podem afetar o movimento, a divisão ou outra atividade das células, tal como o André Luiz nos tinha dito. E podemos ir mais longe a investigações do Dr. Masaru Emoto acerca das experiências nos cristais da água. E o que é que ele fez? Ele pegou em 100 placas de Petri, que são assim umas coisinhas pequeninas, encheu com um bocadinho de água, congelou a menos 25 graus e depois, durante 24 horas, impregnou aquela água com palavras, por exemplo, obrigada, ou então vamos a isso, com paz, com verdade. E, por outro lado, noutras placas de Petri, portanto, disse palavras como odeio-te, não prestas. Então, nós conseguimos ver aqui nos cristais da água que ele depois viu ao microscópio a diferença desses pensamentos, a diferença entre os pensamentos positivos e negativos, mas aqui o importante é nós vermos que realmente o pensamento tem ação sobre as células, como aqui o pensamento tem ação sobre a água e sobre os cristais da água, que são diferentes. Ou seja,
corrobora a hipótese e o que André Luiz nos diz, que as células de facto obedecem ao pensamento simples ou complexo. Muito bem, até agora vimos que de facto as células são comandadas pelo pensamento, mas de que forma? E é isso que nós agora vamos tentar perceber. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, diz-nos que todos os estados especiais do mundo orgânico são acalentados nos circuitos celulares por fermentações sutis, aí nascidas através de impulsos determinantes da mente, por ela convertidos nos órgãos em substâncias magneto-eletroquímicas, guardando a faculdade de interferir bruscamente nas propriedades das células ou de catalisar as reações deste ou daquele tipo. Então, André Luiz fala-nos destas substâncias magneto-eletroquímicas, que são elas que irão atuar nas células e que são produzidas na mente. Vamos agora perceber um bocadinho melhor. E estas hormonas, estas substâncias magneto-eletroquímicas, são diferentes consoante os estados emotivos da consciência. A cólera, o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas que quase anulam todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura dos micróbios patogénicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Então, vimos que são as substâncias magneto-eletroquímicas que vão, através do pensamento, da mente, ser secretadas e atuar em diversas zonas do nosso organismo. E agora a ciência estuda uma nova área que se chama psiconeuroimunologia, que nos fala precisamente sobre esse conhecimento. A doutora Candace Pert, que foi uma investigadora que descobriu os receptores opioides, ou seja, uma investigadora muito conceituada, passou o resto da sua vida a investigar sobre esta área, num livro que ela chamou Moléculas da Emoção, porque ela começou a investigar no sentido de perceber como é que eram as emoções, através de que mecanismo é que as emoções conseguiam atuar no corpo e a partir daí gerar ou não doença. Então a investigação dela, decorrendo da investigação dela, ela percebeu que existiam os neuropeptídeos que eram secretados pelo cérebro e que atuavam no sistema imune e no sistema endócrino, fazendo uma ligação entre eles. E o que é que nos relembra estes neuropeptídeos? Precisamente as substâncias magneto-eletroquímicas que André Luiz nos falava no livro Evolução em Dois Mundos. De facto, hormonas essas nascidas da impulsão mecânica da mente sobre o império celular. Então nós vemos que a ciência está-se a abrir para este conhecimento acerca das emoções e de como o pensamento pode influenciar estes três sistemas que interagem, o cérebro, o sistema endócrino e o sistema imune, propenciando ou não às doenças. Em mais um dos inúmeros artigos, eles explicam-nos que estes neuropeptídeos, que André Luiz nos falava como substâncias magneto-eletroquímicas, e os seus receptores ligam o cérebro, as glândulas e o sistema imune numa rede de comunicação entre o cérebro e o corpo, provavelmente representando o substrato bioquímico das emoções. E então este substrato, os neuropeptídeos, quer dizer que estão em constante comunicação com o sistema imune. E então eles parecem controlar a migração das células imunológicas, que são fundamentais para nos defendermos acerca principalmente das infecções. E então, este é sim o mecanismo através do qual a saúde ou a doença são gerados. E mais um imunologista desta vez nos responde que realmente as respostas comportamentais são sem dúvida a chave de ativação das vias neuroendócrinas e autonómicas, que modulam por sua vez o sistema imune, com implicações no aumento da suscetibilidade a várias doenças.
Tal como o Emmanuel nos tinha dito, que de facto a cólera, o desespero, a crueldade e a intemperância impõem às células distonia, anulando quase todos os recursos de defesa. Ao gerar estes sentimentos em nós, como o Emmanuel nos diz, de facto nós quebramos ali uma barreira do nosso sistema imunitário. A nossa mente produz os tais neuropeptídeos que atuam no sistema imunológico e nos deixam então mais frágeis, percebendo então que a origem não são propriamente os micro-organismos, mas sim a suscetibilidade que nós criamos em nós mesmos através do nosso pensamento. E o imunologista Michael Ruff, mais uma vez, resume-nos tudo, dizendo que, de facto, é o estado emocional que é o principal agente que determina a capacidade da pessoa combater a infecção. Por fim, a doutora Candace Pert conclui que realmente não podemos continuar a pensar que as emoções têm menos importância do que propriamente as substâncias materiais ou físicas. Ou seja, de facto, o paradigma materialista está a começar a ter barreiras e temos de começar a entrar a ter em conta outros parâmetros, como a emoção, que vão explicar todos os fenómenos. Ao invés, devemos vê-las como sinalizadoras celulares, envolvidas nos processos de tradução de informação para a realidade física. Transformam literalmente a mente em matéria. Tal como o André Luiz nos tinha dito. Muito bem, então agora resumindo, para sistematizar, que é muita informação, em primeiro lugar, lembram-se que vimos que as células são comandadas pelo pensamento. Em segundo lugar, falamos destes neuropeptídeos, que é através dos quais a mente atua no nosso organismo. E agora vamos ver será que essa atuação das emoções no nosso organismo é diferente consoante as emoções são positivas ou negativas. O que é que acham? Vamos ver então. Em primeiro lugar, começamos outra vez com o que é que o Espiritismo pensa sobre este assunto. E quanto às emoções negativas, Emmanuel, em Pensamento e Vida, diz-nos que, de facto, todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células. Nós já tínhamos percebido que a mente influenciava a célula, mas agora ele está-nos a explicar que os sintomas negativos influenciam a célula negativamente, quer em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação da célula. As nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermizos. E os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando os serviços das células. Então, agora, só para fazermos aqui uma pausa, quanto a estas emoções negativas que nós geramos, eu sou estudante de medicina e chateio muito a minha mãe nesse sentido, porque quando eu estou a estudar uma doença, eu acho sempre que tem aquela doença. Então eu começo... Então eu gero estes sentimentos negativos. Já tive muitas doenças, já tive diabetes, já tive muitas doenças. E eu, ao ler aqueles sintomas, eu quase que sinto os sintomas em mim. Olha, realmente, eu estou aí mais vezes à casa de banho, já viram? Eu de certeza que tenho isto. Então são esses tipos de atuação da mente sobre o corpo que realmente nós devemos tentar não fazer. E ao contrário, as emoções positivas, como a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares. E esta frase é muito importante, é muito esclarecedora acerca da importância dos bons sentimentos, a importância da prática do bem, da caridade, que é o nome do centro, porque esses sentimentos têm, de facto, repercussões nas nossas células, têm repercussões na prevenção, digamos assim, das doenças.
E será que a ciência também corrobora nesse sentido, acerca da diferença dos sentimentos positivos e dos sentimentos negativos? Bem, acerca disso, Kazuo Murakami investigou muito este tema e escreveu um livro que se chama Código Divino da Vida, em que ele se apercebeu que os nossos genes não são imutáveis e alteram-se sim em resposta a diversos fatores. Digamos que estão equipados com um mecanismo liga e desliga, que pode ser acionado por uma atitude mental. E o que é isto de ser acionado por uma atitude mental? Pesquisas recentes demonstraram precisamente isso, que os nossos genes se podem desativar ou ativar consoante uma emoção positiva ou uma emoção negativa. Muitos estudos, por um lado, têm demonstrado os efeitos desfavoráveis da expressão génica devidos a fatores emocionais negativos, incluindo o choque, a ansiedade, o medo, a raiva e ainda o ressentimento. E ao contrário, foi também demonstrado que o riso, uma expressão de uma emoção positiva, influencia a mente e o corpo a nível celular e biológico, ou seja, emoções positivas induzem a expressão de genes que codificam os tais neuropeptídeos de que falávamos no início. Corroborando mais uma vez as informações que André Luiz nos trazia acerca das emoções positivas por um lado e das emoções negativas por outro. Têm sido feitas bastantes investigações neste âmbito e uma delas foi com a medição da glicemia depois do almoço, em que um grupo de pessoas eram expostas a uma comédia, ou seja, que se riam, que estavam felizes, que mostravam felicidade, e outro grupo expostos a emoções negativas, como a irritabilidade, a ansiedade, o medo ou a tristeza. E o que se verificou foi que com as emoções positivas não havia aquele pico de glicemia inicial tão prejudicial para os diabéticos. Então, estes estudos estão a começar a provar que realmente as emoções positivas têm um papel, atuam de facto sobre a célula e sobre o organismo como um todo, através daquele triângulo que nós falamos, que é cérebro, sistema imune e sistema endócrino. Ainda este cientista faz uma conclusão que diz que, à medida que a pesquisa progride, ela poderá explicar-nos os ensinamentos de Buda e de Cristo, descrevendo-os como mecanismos de ativação e desativação genética. Então, realmente concluímos e podemos concluir que a saúde, por tudo isto, não é, que nós vimos até agora, que a saúde é cada vez mais vista como uma perfeita harmonia da alma, e só com uma perfeita harmonia da alma é que conseguiremos ter a saúde que almejamos. E Emmanuel diz-nos que não nos esqueçamos assim de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece, pela carência de equilíbrio interior, imprimindo ao aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhe são consequentes. E a propósito, eu trazia um poema do poeta Alegre, que, tal como da outra vez trouxe, a propósito deste tema que se chama O Vírus da Alma, e eu vou passar a ler. O vírus do egoísmo espalhou-se na sociedade, penetrou nos corações dos que desconhecem a bondade. A mágoa fez-lhe companhia, em tão funesta digressão, e o homem acabou combalido do coração. O orgulho apanhou boleia, com este duo tenebroso, penetrou-o no homem, tornando-o mais nervoso. Prisioneiros deste vírus, o homem se interroga: porque sofro, meu Deus, e não a minha sogra? Embotado o raciocínio, mergulhado no seu ego, não se apercebe o homem que vive como um cego. Tantos vírus achacam a nossa humanidade,
que urge medicação que devolva a sanidade. Essa é fácil e barata de obter e tomar. Está no Evangelho, humildade a dobrar. Com fraternidade, humildade, simplicidade, matarás de uma só vez os vírus da ruindade. Desculpar, perdoar, amar são etapas a cumprir, se te quiseres espiritualizar e por dentro evoluir. Identificada a doença e o remédio jus, agradece ao médico que se chama Jesus. Então, eu acho que este poema resume muito do que realmente é saúde e do quanto os nossos estados emocionais têm repercussão sobre o nosso corpo, que nós já vimos e nós já lemos nas obras espíritas, mas vemos que cada vez mais tem a sua comprovação através da ciência. Numa passagem diz-nos que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E através desta frase do Dr. Bezerra de Menezes, vemos que Jesus ainda é o mecanismo através do qual nós atingimos a cura. Porque Jesus continua sendo o nosso divino médico, receitando o amor por solução das nossas dores, pois somente o amor é o remédio capaz de arrostar a doença do egoísmo para bem longe do nosso caminho. E então era esta a mensagem que eu queria trazer, no fundo, da saúde como perfeita harmonia da alma. E se nós tivermos em mente que realmente os nossos pensamentos agem nas nossas células, vamos, a cada dia que passa, com a reforma íntima, estando cada vez mais aos nossos pensamentos, às nossas emoções, aos nossos estados de alma, porque sabemos que vão ter repercussões no nosso corpo físico, e que realmente só o amor é o caminho para a cura integral das doenças. E era isso que eu vos queria trazer.